Meu nome é Gabriel, sou psicólogo da IG aí também. Então, para falar um pouquinho de mim, né, sou formado em psicologia, tenho formação também em educação física, sempre busquei estar trabalhando com essa parte de psicologia esportiva. Quando tive a experiência com o poker aqui, né, trabalhando com a IG, nossa, foi sensacional, cara, me encontrei mesmo, é isso que eu quero fazer e tem sido uma experiência muito boa. A ideia é construir junto com vocês, né, um material que sirva de apoio para lidar com os tilts, com algumas situações de estresse, né, onde a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade na hora do jogo. Então, assim, o nosso tema hoje é tilt da injustiça. Quando a gente olha, assim, para a definição específica do que é o tilt, vou até recomendar um livro para vocês depois. Ele explica muito toda essa questão do processo mental, né, dentro do poker. E ele apresenta essa definição de que o tilt é a raiva mais a jogada ruim. E jogada ruim a gente pode entender de várias maneiras. Pode ser uma jogada que não foi efetiva, pode ser uma jogada que teve um erro técnico, pode ser uma jogada motivada por um desespero, por uma vingança. Então, tudo isso ali entra dentro desse aspecto do que é a jogada ruim. E algo que é bem importante pontuar é que a raiva é o sintoma e não a causa. Você não tilta porque você está com raiva. A raiva ela faz parte do tilt. Então, não é necessariamente uma resposta emocional diretamente. E isso é bem importante para a gente conseguir, né, depois pensar em maneiras de lidar com isso. A raiva ela é um sintoma e não a causa, então peraí, né? O que faz a gente pensar, o que faz a gente, né, refletir sobre essa questão para conseguir manejar nesses momentos e evitar que apareça tanto tilt. E vocês conseguem dar motivos pro tilt, o porquê que vocês tiltam? O tilt, né, ele é composto pela raiva, mas essa é uma diferenciação legal de fazer. Sentir raiva é natural, uma resposta emocional que a gente pode acabar sentindo em algumas situações que a gente estiver exposta ali dentro do povo. O importante é que ela não se manifeste no nosso jogo, a gente consiga manejar para que ela não componha o tilt, que ela não traga isso que vai afetar o nosso jogo e acontecer uma situação dessa aí, né, de 4 reta aí tá chipado e acabar em 10 minutos. É bem problemático, mas o legal é você ter percebido o que aconteceu, né? Acho que o primeiro passo é reconhecer o que aconteceu e começar a procurar maneiras de lidar com essa situação. E isso é uma das coisas que eu quero explorar mais com vocês, né? Um pouquinho para frente, para entender o que vocês já fazem, porque essas reações emocionais dentro do jogo é natural, né? O jogador ele estando exposto ali, ele vai sentir. Então entender quais que são as maneiras de vocês, o que vocês já fazem para conseguir mostrar assim o que é a gente como psicólogo pode ajudar já nessas maneiras que vocês já utilizam, sabe? Às vezes aprimorar alguma coisinha, às vezes só dar uma nomenclatura, né, para tornar ela um pouquinho mais eficiente. Então, acho que é fundamental a percepção, assim. O primeiro ponto é perceber o que está acontecendo para que a gente consiga fazer algum tipo de mudança. E assim, antes da gente começar a falar do tilt da injustiça, que é o nosso tema principal aqui hoje, é importante a gente, né, saber da existência, né, de vários tilts aí. Então, tem o tilt da injustiça, o tilt da fase ruim, o tilt do odeio perder, tilt de erros, tilt de direito, tilt da vingança, tilt do desespero. Algum deles, assim, a maioria deles são bem óbvios, né? O próprio nome ele já explica, né? Já dá uma ideia de quando ele acontece, de como ele acontece. Hoje a gente vai focar bastante no tilt da injustiça. A gente pode traçar algum paralelo com a questão do tilt de direito. A principal diferença deles aqui são os gatilhos e algumas coisas assim onde eles se manifestam. Então, para a gente começar a entender melhor do que a gente está falando, o tilt da justiça, né? Os principais gatilhos dele são coolers e bad beats. E a sensação que dá é que o baralho está contra você. A resposta emocional é natural dentro do jogo, né? Em qualquer esporte competitivo, você vai ter resposta emocional, você vai sentir, né, uma derrota. O importante é que a gente consiga ter um manejo, né, uma maturidade emocional suficiente ali para que isso não venha afetar o nosso jogo, que a gente consiga manter, né, a nossa capacidade de reconhecer os estímulos que estão ali presentes, conseguir pensar nas adaptações necessárias, conseguir lembrar da parte técnica, juntar tudo isso, conseguir fazer a nossa tomada de decisão. São várias coisas, né, que a gente tem que executar para conseguir ter a melhor decisão ali dentro do poker e não ser atrapalhado pelas emoções é fundamental. Várias estratégias aí, ó, essa questão de, né, dar uma saída do PC é uma ótima estratégia para conseguir lidar. Não é toda hora que vai dar para utilizar, porque às vezes tem outras telas ainda em jogo, mas a relação que tem com ela ali é bem importante assim para a gente conseguir ir analisando quais são as estratégias que a gente pode ter. É um dos grandes perigos, Diego, né? Você tá jogando ali, né, conforme o que você estudou, né, conforme a tua base técnica, e aí por achar que esse tipo de jogada não tá entrando, você precisa só mudar e não tem um raciocínio por trás ali, aí que é o perigo, né? Daí as coisas começam a degringolar porque não tem uma fundamentação teórica a respeito daquilo que você está fazendo. Então esse é um grande perigo, né? Então, essa sensação de que o baralho tá contra você quando ela pega, né? O começo do grind, ele define muito, às vezes, quando a gente entra, principalmente muito empolgado, acha que vai ser um dia maravilhoso, toma as pancadas ali no começo do grind, já
mata a motivação, já entra aquela sensação de que o baralho tá contra a gente, porque se você entra às vezes com muita expectativa logo no começo e tem essa quebra, a tendência é a gente sentir ali uma desmotivação mesmo, uma frustração grande, e que, né, até por uma construção assim, fisiológica, o nosso cérebro vai nos desmotivar, né? Quando a gente está colocando energia em algo e não está tendo o retorno que a gente quer, é um mecanismo de defesa, né? Porque imagine se tudo aquilo que a gente fizesse, né, colocasse energia e não der certo, a gente continuasse sempre, né? A gente ia só ficar batendo cabeça contra a parede. Então é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Então ajustar esse processo de mentalidade para essas questões, ele é bem importante também para às vezes não cair nessa sensação do tilt da injustiça, né? Não ficar muito preso nessa questão da frustração ali no começo do grind, que às vezes acaba prejudicando o restante. Quando a gente fala de performance esportiva, a gente tem 4 pilares: técnico, tático, físico e mental. Tipo, a parte técnica, pelo que você está descrevendo, tá em dia. Você está estudando pra caramba, você está se expondo ao jogo. Imagino que a parte tática também, para você já estar tá aí com uns 9 meses aí, tem um trabalho já nessa questão de seleção de torneio, entendeu? Que vai ser mais EV para você ali nas suas escolhas de torneio. A parte física, né? Por você ter o histórico ali de trabalhar ser um atleta de alto rendimento. Imagino que você esteja ainda fazendo alguma coisa em relação à atividade física, se não é algo bem importante para ajudar. E aí vem na parte mental, umas coisas que é importante trabalhar. A autocobrança, ela é fundamental para um atleta que ele quer chegar em níveis altos. Se ele não tiver isso, né, dificilmente ele chega, porque não é a cobrança do externo que vai fazer ele estar motivado a melhorar, a ele conseguir, né, prosperar ali dentro da modalidade dele. Mas em níveis muito altos, a autocobrança ela acaba te estagnando. Por quê? Porque ela acaba colocando uma pressão indevida em cima da tua performance e isso vai acabar te afetando. Tem um gráfico, né, que é um U invertido, que ele fala sobre estresse e performance esportiva. A gente tem um nível ótimo de estresse. Quando ele está muito baixo, a gente não performa tão bem. Quando ele está muito alto, a gente não performa tão bem. Uma coisa que vale a reflexão: será que essa tua autocobrança não está te colocando em um nível de estresse tão alto a ponto de atrapalhar a tua performance? Acho que é interessante você refletir sobre isso. E assim, se for esse caminho, uma das alternativas é isso que teu amigo faz, de injetar raciocínio lógico nessas situações. A emoção está falando alto, vamos injetar lógica, vamos injetar lógica. Lembrar que faz parte da natureza do jogo, né, tomar essas bets, ou que às vezes, né, a variância ela faz parte do jogo, é o que vai te dar dinheiro a longo prazo, porque você vai conseguir saber explorar os spots onde você vai conseguir utilizar isso ou não. Mas entender como que essa autocobrança está aparecendo dentro do jogo parece ser o caminho, assim. Sabe? Eu sei que é muito pouco, a gente tem 5 minutos que se conhece aí, né? Mas sim, se fosse para te dar um norte, eu iria mais por esse caminho, sabe? Entender como que essa autocobrança está atrapalhando na tua performance. O poker, dos esportes que eu trabalhei, cara, é o que mais sofre influência do externo, sabe? É impressionante. Não sei se é por causa do tempo que vocês ficam ali dentro do grind, mas essas coisas que você citou, alimentação, sono, são fundamentais para que você tenha uma boa performance mesmo, né? Conseguir fazer esse reset mental na hora de dormir, que a gente chama de encerrar o dia e começar outro dia bem, é fundamental para isso, né? Não estar focado exclusivamente no poker, ter a questão da socialização, ter atividades de lazer, né? Conseguir ter descansos produtivos, que é o que a gente chama, para conseguir ter esse desligado do poker ali é fundamental. Muitas das coisas assim que a gente utiliza para trabalhar com tilt, especialmente a respiração, cara. A respiração é fundamental, assim, e por você ter tempo para conseguir executar a respiração dentro do poker, né? Porque algumas outras atividades você não consegue enquanto está grindando, né? Como, por exemplo, às vezes a meditação, até acho que se afastar um pouco do computador, você tem tela aberta, você não consegue fazer isso, para conseguir dar uma baixada nessa questão emocional. São, né, várias ferramentas ali excelentes de como lidar com o tilt, na respiração, do afastamento, né, de conseguir, né, ter os objetivos bem traçados antes para conseguir alinhar com a mentalidade, né, ter esse equilíbrio de frustração e expectativa é fundamental. Tudo isso ali vai ajudando para que a gente consiga estar mais tranquilo, né, conseguir estar ali mais racional possível para conseguir lidar com os tilts. Só para, então, retomar aqui depois desses vários exemplos, assim, de como lidar com essas situações. Falando especificamente do tilt da injustiça, que é principalmente essa sensação de que o baralho está contra você, o primeiro passo é entender como que você está avaliando o que é justo ou não. Como é que está sendo essa variância? Será que você não está lembrando só dos spots ruins? Está conseguindo contabilizar as coisas, né, boas, as bets que você está dando, os colors que você está dando? Está conseguindo enxergar essa situação? A avaliação da tua qualidade enquanto jogador. Será que ela está sendo bem realizada? Né? Da mesma maneira como você está avaliando a qualidade do seu oponente? Será que não tem uma situação ali onde você está superestimando ou subestimando, né, uma dessas qualidades? Tudo isso é bem importante, né? E é complexo, porque para ter esse tipo de avaliação,
exige ali uma experiência e bem claro o que vai compor ali um bom jogador de pôquer, o que vai fazer ele ser, né, mais efetivo ou não. Então, essa sensação de injustiça a gente combate, né, num primeiro momento, né, entendendo como que a gente está analisando o que é justo ou não. Alguns comportamentos desse tilt da injustiça que aparece, ciúmes. Alguém já vivenciou? Eu sei que não é algo, né, muito legal às vezes de expor, mas, tipo, pô, o cara tá dando a vida ali, tá se esforçando bastante, sente que não tá ganhando, aí vê outra pessoa ganhando e fala, pô, como é que esse cara tá ganhando e eu não tô? Quem já vivenciou algo parecido com isso? E essa questão de ser um jogo solitário, ela aparece muito, tanto nessa questão, né, desse ciúmes ali, entre aspas, né, quanto nessa ilusão, assim, de que é muito fácil enriquecer com o poker, né? Porque você não consegue ver o trabalho da pessoa, né? Fica muito distante. Só que não tem uma exposição muito grande, a pessoa conta toda a história dela, do que ela fez. E mesmo assim, às vezes a gente tem um pouco de resistência. Ah, isso nem é tão verdade assim, né? Porque o cara tá só querendo, né, mostrar que ele passou por dificuldades, mas quando a gente tá vivenciando ali, que a gente percebe, pô, não é fácil. É muito empenho para conseguir chegar nesse nível. O acesso aos softwares, né, mudou completamente o jogo. O acesso ele fica mais fácil, mas também o jogo ele acaba se modificando mais rápido, né? A evolução do poker, assim, cada vez ela tem sido mais rápida. Um exemplo disso é os estudos em MDA, né? Não faz muito tempo que apareceu e tá muito alto agora e tá mudando bastante como o pessoal está se comportando dentro do field, né? Então, o acesso a esse tipo de estudo antes não tinha como, né? Então, coisa ali que a gente tem que ir se adaptando, né? Eu acho que a capacidade de se adaptar é a principal dentro do jogador de poker, né? Tem que saber se adaptar. Seja ali dentro de uma mesa, onde ele acaba percebendo algumas características do vilão, ou, né, fazer o compilado das informações técnicas que ele tem para conseguir tomar a melhor decisão, então a adaptação é fundamental. Mas voltando ali, né? Então, é interessante vocês terem comentado, né, que essa questão dos filmes ele é algo que aparece, porque isso mostra como esse tilt da injustiça ele está presente, né? Às vezes não é só dentro do jogo, né? Às vezes fora ali já entra um pouquinho mais queimado, começa a desenvolver esse tipo de pensamento de que o jogo está sendo injusto, né? Que ele não está compensando o teu esforço. E isso pode, né, trazer vários problemas que a gente já descreveu bastante hoje aí, né? Como querer encerrar o grade antes, perder o controle emocional, né? Espiusar, né? Vomitar ficha. Isso mostra, assim, o quão presente está esse tilt da injustiça aí no nosso dia a dia. E agora, né? A gente vai para a parte principal. O que fazer para evitar o tilt? A gente já teve vários exemplos aí bem bacanas de como trabalhar essa questão do tilt. E esse é o material que a gente quer construir junto com vocês, né? A partir dessas experiências, eu anotei algumas das experiências que vocês descreveram vivenciando. E agora eu quero anotar aqui no próprio, né, na própria apresentação, essas situações que vocês já descreveram de o que fazer para evitar o tilt. Ah lá, respiração. E aí eu vou dar alguns exemplos de respiração também. Só vamos tentar polir um pouquinho melhor isso, pensar no processo. Eu vou deixar a respiração por último, que daí a gente termina com esse exercício de respiração, que acho que é algo que ele vai ajudar todo mundo aí. Tem uma respiração que vocês já até conhecem, mas ela é bem efetiva para fazer essa parte de regulação emocional. Então vamos lá, né? Conhecer a natureza do jogo. Acho que e isso é fundamental. Todo mundo sabe que no poker você vai perder mais do que ganhar, que você vai apanhar, que você vai tomar bad beat, que você vai tomar cooler, né, que vai ter frustração. Mas o ponto aqui é você conseguir retomar esses conceitos no momento em que você ficar tiltado. Então, pô, perdi ali, né, 3 mãos seguidas tomando bad. Às vezes, até você falar em voz alta, pô, faz parte do jogo, sabe? Criar alguma frase que te traga essa memória de que faz parte do poker, é isso que torna ele lucrativo, né? Essa variância é importantíssimo. Obviamente, né? Você tem que analisar se as maneiras como você tomou essas bets, né, elas estão certas tecnicamente. Mas a partir do momento que você entende que é uma mão standard, era aquilo que você teria que ter feito mesmo, relembrar todas essas características do poker, ela é fundamental para você conseguir ter essa parte lógica mais presente nas suas próximas decisões. Porque, né, de uma maneira, né, fisiológica, bem rapidinho, né, a parte do lobo frontal, né, aqui da testa do cérebro, é onde está acontecendo todo o nosso raciocínio lógico. Então, seja, né, avaliação, né, identificação de estímulos, tomada de decisão, adaptação, tudo vai acontecer ali. E quando a gente tem uma reação emocional intensa, né, como por exemplo raiva, frustração, euforia, ansiedade, esse tipo de situação, ela se concentra em outra parte ali do encéfalo e ela acaba suprimindo essa parte da frente. Então, quando a gente fala aí de respiração e de, né, conseguir ter esse tempo, né, até o próprio afastamento, é para que essa emoção ela diminua de intensidade e você consiga aflorar essas questões aqui na frente. Então, quando a gente fala, né, de conhecer a natureza do jogo, de fazer, né, de relembrar,
Realmente o que a gente quer é acionar o lobo frontal novamente para que a parte, né, de raciocínio lógico ela esteja presente e você consiga performar bem, que dentro do poker, né, basicamente, o que você vai utilizar é o raciocínio lógico. Pensar no processo a longo prazo, ele vai muito para ajudar a gente, assim, no processo de motivação, né? Quando a gente sabe o que a gente quer e quando a gente tem bem claro o que a gente precisa fazer, fica mais fácil de superar as adversidades, né? Então, eventualmente, você vai sentir todas essas emoções que a gente já citou, mas quando você sabe o que você precisa fazer, fica mais claro de você conseguir retomar. Mentalizar os objetivos tá muito em relação a isso também, né? Então, tipo, você ficar retomando os teus objetivos, né? Eventualmente, quando tá passando por um período de dificuldade, ele vai te dar um gás maior para que você continue fazendo aquilo. E aí a gente vai para visualização. E aqui é algo onde a individualidade ela vai pesar bastante, tá? Tem gente que vai precisar visualizar ganhando, né? Cravando um jogo, né? Ganhando algum spot grande. Tem gente que se faz esse tipo de visualização e quando vai para a prática não acontece, a frustração é gigantesca e acaba com o grind dela. Então, conseguir reconhecer qual que é o processo que vai funcionar para vocês dentro da visualização é fundamental. Ter essa autopercepção, né? A priori ali para conseguir determinar para que lado que você vai faz muita diferença na hora de utilizar isso aqui. Usar intervalo de maneira produtiva é fundamental para que você consiga manter o teu A-game até o final. E uma dica que eu posso dar que acho que faz muita diferença, é se manter hidratado o tempo todo. Então, a maioria das pessoas que grindam, ela já tem o costume de estar ali com a garrafinha d'água, né, tomando água toda hora. Isso ajuda, né, porque é uma maneira ali de você se manter, né, energizado. Então, a alimentação tem que estar em dia, né, a hidratação e a respiração também. Tá bem oxigenado por dentro, vai facilitar os processos mentais, né, assim como tá hidratado também. O afastamento, né, ele entra de novo naquilo que a gente comentou, de criar uma distância do estímulo estressor, né, por um tempo para que você consiga recuperar essa parte lógica e volte a enfrentar da maneira bem clara aquilo que você está enfrentando. As funções básicas é a base para tudo aquilo que a gente vai executar, né? Então, tá dormindo bem, alimentação, atividade física é fundamental para a gente consiga ter uma performance boa. E separar o off, né, as questões off poker do poker, eu acho que de todas elas é a mais difícil aqui do que a gente citou, porque dependendo da intensidade do problema que você está vivendo, é difícil fazer essa separação. E isso aqui é muito particular. Às vezes é criando um ritual ali na hora de começar a jogar, como por exemplo, organizar ali a tua mesa para na hora de jogar, né? Ou às vezes, né, escutar uma música antes de entrar para o jogo para conseguir dar aquela baixada. São algumas maneiras assim de você conseguir ter uma separação mais efetiva. Mas, de novo, isso aqui é muito particular, né? Acho que com o tempo vocês vão desenvolvendo algo para conseguir separar um pouquinho mais isso e conseguir estar concentrado totalmente ali dentro do poker. Vamos para a respiração, então? Tem duas respirações assim que eu gosto muito para trabalhar, né? A quadrada, que é respira por 4 segundos, segura por 4 segundos, solta por 4 segundos e segura por 4 segundos. Desenhando um quadrado com a respiração, né, que eu já trabalho ela com vocês. E a respiração focada em soltar o ar também. Você vai puxar o ar durante 4 segundos, você vai segurar o ar por 4 segundos, você vai soltar por 4 e você vai segurar novamente por 4 sem ar nenhum dentro do peito. Lembrando que ela pode ser feita em qualquer momento ali do grind, né? Se for possível fazer de olhos fechados, é melhor, porque você concentra mais na tua respiração, então é mais fácil de fazer esse manejo emocional, tá? Agora, de olhos fechados, preferencialmente vocês vão fazer na hora do intervalo. Atenção em duas coisas para começar. Na posição das pernas, né? Ver se elas estão relaxadas e principalmente na posição dos ombros, tá? Quando a gente está tenso, está nervoso, o ombro ele fica mais tensionado. Então, concentra antes de respirar ali para dar uma soltada no ombro e conseguir trazer o foco especificamente na respiração. O foco principal mesmo é trazer um pouco mais de relaxamento, né? Mas principalmente trazer o foco para dentro. Então, tirar o foco ali da situação que vocês estão vivenciando, do estresse, né? Da bad que vocês vivenciaram e pensar em como vocês estão se sentindo, para ali ficar mais fácil o manejo. Dá para, né, fazer por mais tempo essa respiração, né? Eu fiz bem curtinho só para vocês vivenciarem ela um pouquinho, né, para vocês entenderem como ela funciona. Mas é um processo bem tranquilo, não tem impedimento nenhum. Tem algumas técnicas de relaxamento que, se a pessoa for hipertensa, ela não pode fazer, mas essa não tem contraindicação nenhuma. E a segunda, né, respiração é uma respiração onde você vai puxar, né, o ar devagar pelo nariz e você vai demorar para soltar o ar. Então, você vai dar uma esticada bem grande no processo de soltar. Então, por que isso, né? Porque o nosso processo de expiração, ele está ligado com um sistema nervoso que vai trazer o relaxamento. Então, quando a gente dá mais ênfase à solta do ar, a gente acaba trazendo um relaxamento maior. É uma questão de preferência, né? Cada pessoa ali vai conseguir se adaptar a uma respiração de uma maneira mais específica. Então, acho que ter essas duas aí para começar é um ótimo caminho para conseguir desenvolver esse manejo de como lidar com o tilt.